Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí, mais uma matéria da mensagem do dia. Vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Antes, amados, achei uma matéria aqui por indignação. Ha! Eu nunca gostei desse sujeito. Sempre quando eu vi esse sujeito na televisão, eu não falava para as pessoas, mas falava comigo mesmo. Tem coisa errada com esse cara. Amanhã eu vou falar no quadro Indignação sobre um vocalista de um famoso grupo de pagode que, primeiro, anda renegando a filha e, segundo, fez afirmações mentirosas contra sua filha, que pra mim aquela moça é filha dele, só que ele não quer reconhecê-la como filha. Ele chamou a filha dele de interesseira e de mentirosa. Só que a filha dele já colocou ele na justiça. E ele vai ser obrigado a pagar uma indenização de 400 mil reais para ela. Quer saber no que eu estou me referindo? Amanhã você vai saber. E mais outras coisas que eu estou fazendo. Juntando tudo, vou descascar o abacaxi amanhã sobre esse cidadão. Ele é vocalista de um famoso grupo de pagode. Não vou revelar agora o nome do grupo, mas amanhã eu vou revelar o nome desse cara, desse cidadão, e também o nome do grupo. Tá bom? Então, gente, matéria nova amanhã no quadro Indignação. O cara aí mexeu com gente inocente, mexeu comigo. A palavra de Deus diz, livro de Mateus, capítulo 9, versículos 14 em diante, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João e dizendo: Por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Podem porventura. E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos às bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante rompe a veste, fez-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Gente, o assunto de hoje aqui da mensagem é jejum. Você pode estar se perguntando: Diácono Josias, o que significa jejum? Eu vou dizer para vocês. Muitos dizem que jejum é só se abster-se do alimento
do alimento. Tá errado? Não. Não tá errado. Tá certo. Só que não tá totalmente certo. O conceito tá pela... É que nem oração. Os pregadores falam, orar é falar com Deus. Só que eles esquecem que orar é falar com Deus e deixar Deus falar contigo. Não é isso que eu tenho ensinado aqui sobre oração? Pois é. Jejum é se alimentar, é você se abster-se do alimento que comemos no almoço, no café, na janta. Só que jejum, gente, é abster-se do alimento carnal e se alimentar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus e o contato que você precisa ter com Deus. Quando você tem um contato com Deus, principalmente no jejum, você está se alimentando, viu? Da palavra de Deus, viu? E eu vou ser sincero com vocês, irmãos. Eu sou uma pessoa transparente, sabe? Eu não tô aqui para enganar ninguém. Tô aqui para ser o mais verdadeiro possível de todos os assuntos que eu trato aqui no canal. Seja polêmico, seja da palavra de Deus. E eu vou ser sincero, eu tenho jejuado pouco. Para ser mais sincero ainda, faz tempo que eu não tenho proclamado um jejum. Mas eu sei que quando nós jejuamos, nós nos alimentamos de Deus. Porque o jejum faz isso. É alimento espiritual, tanto da palavra de Deus, como também se alimentar-se em conhecer a Deus profundamente. E ontem, o pastor Jonatas, ele pregou sobre jejum. E aí, ele citou esses versículos aqui, ó. Versículo 16, que diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz a menor rotura. Amados, ele explicou o seguinte: não se proclama jejum. Para quem não sabe, jejum se proclama, viu? O nome certo é proclamar um jejum. Não se proclama um jejum quando você está em pecado. O povo de Deus tem jejuado errado. Só tem se jejuado, tudo bem, por um propósito legal. Até aí nada de errado. Mas as pessoas têm proclamado o jejum só quando está em falha com Deus. Quando tudo está bem, essas mesmas pessoas nem lembram que existe jejum. Não, irmãos. O jejum é feito para que eu e você, corpo de Cristo e galera do YouTube, tenhamos um contato mais íntimo, mais profundo com Deus. O jejum nos traz restauração. O jejum nos traz cura interior. O jejum nos traz mais intimidade com Deus. E entre outras coisas que o jejum faz, como por exemplo,
Já houve muitas fases na minha jornada cristã que eu jejuava. E o Senhor sempre me dava canções. A maioria das canções que eu tenho, que o Senhor me deu, foi através de jejum. Não são todas, mas a maioria. Foi oração, leitura da palavra e jejum. Porque eu penso o seguinte, para você compor uma música cristã, pessoal, tem que ter base bíblica. Pode-se falar do cotidiano? Pode, não sou contra. Mas eu acredito que as verdadeiras músicas inspiradas por Deus são músicas que têm base dentro das Escrituras. O que eu quero dizer com essa palavra, irmãos? E essa palavra também serve para mim. Amados, é tempo de nos santificar. E o jejum nos impulsiona a nos preparar para a vida do Senhor. O jejum nos impulsiona para ter intimidade com Deus, como eu já disse. O jejum, ele nos impulsiona a se abaster-se do pecado, das coisas deste mundo. Porque o mundo está cada vez mais caótico. O mundo está cada vez mais sendo dominado por Satanás. Está cada vez mais violento. Está difícil viver nesse mundo. E o jejum, ele nos aproxima de Deus. E é exatamente isso que Deus quer nos falar nesta tarde. Primeiro, para voltarmos a jejuar. Como eu também preciso voltar a jejuar. E segundo, o Senhor nos fala nessa tarde, para que nós possamos proclamar o jejum, mas no propósito de obtermos restauração na nossa vida. Que nós possamos nos abster da carne e andar vivendo segundo o Espírito. Portanto, amados, se você ainda tem dúvida que o jejum é necessário para o crescimento, para o nosso crescimento espiritual, hoje o Senhor nos está esclarecendo esta dúvida. Pode jejuar, amados. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa o dia. O importante é que você se abstenha dos alimentos, né, que comemos, do café, e se entrega na presença de Deus. Porque o Senhor quer falar contigo. Só que muitas vezes não deixamos. E quando Jesus fala aqui, não se deita vinho em odres velhos, é nesse sentido. O jejum tem que ter um propósito. E esse propósito tem que partir do nosso coração. Tem que partir do nosso íntimo. Não nos nossos desejos carnais, mas daquilo que temos de interior para oferecer a Deus. Amém? Guarda essa palavra no teu espírito, que é alimento sólido para a tua vida espiritual. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E jejum, pessoal. O jejum nos traz santificação. E a palavra de Deus diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor.